Você tem ou já teve em algum momento um cachorrinho ou um gato, qualquer animal de estimação? Ou você já ficou apegado a algum bichinho de pelúcia, alguma coisa assim? Hoje nós iremos discutir por que as pessoas desenvolvem esse apego, gostam tanto do seu animalzinho. Na linguagem indígena, a gente chamava de xerimbabo. Nome estranho, né? Hoje as pessoas costumam chamar de pet. Pois é, vocês vão ver esse índio aqui falar sobre os xerimbabos, os pets que vocês possuem. E por que vocês se apegam tanto a eles? Qual é a estrutura primitiva que a gente tem no cérebro que facilita com que a gente tenha essa relação de apego? Se você quer entender melhor, acompanhe a gente nesse vídeo de hoje. Vamos lá. Pois é, gente, você quer entender por que é que você gosta tanto do seu cachorrinho, quer entender por que você se sente tão feliz em criar o seu gatinho, ou mesmo um papagaio que você tenha. Tem gente que se apega até ao cágado, a uma tartarugazinha que cria, ao peixinho do aquário. Tem gente que cria até uma relação emocional com esse peixe. Pois é, isso acontece com muita frequência e hoje em dia, com essa expansão da ideia da individualidade, em que para as pessoas está cada vez mais difícil conviver com outras pessoas, se torna mais comum e mais frequente pessoas que moram só ou casais que não têm filhos terem o seu bichinho de estimação. Olha, tanto casais como pessoas que moram só. Tem aquele bichinho que a pessoa se apega, cria com muito carinho. Qual é o dispositivo, qual é a estrutura cerebral que determina isso? Para a gente entender melhor isso, a gente vai precisar remontar a ideia que eu já trabalhei em alguns outros vídeos. Isso mesmo. Eu já venho discutindo com vocês há algum tempo que nós somos uma espécie de estrutura programada. Na verdade, eu estou tentando dizer que nós respondemos a alguns algoritmos que são comandos evolutivos. Isso mesmo. Sentimos prazer, por exemplo, na atividade sexual, não simplesmente na ideia do prazer pelo prazer. Essa é justamente uma das críticas que a gente da análise do comportamento faz com muita propriedade à psicanálise. A psicanálise coloca todo o movimento como se fosse essa busca do prazer. Para a gente da análise do comportamento e para qualquer psicólogo que estude a evolução humana, vai ficar muito claro que, na verdade, o prazer é uma aquisição a posteriori, para que o organismo identifique aquilo que é funcional, aquilo que lhe dá valor de sobrevivência. Isso mesmo. Tudo que está associado à sobrevivência, a uma garantia de sobrevivência, no sentido primitivo da coisa, há uma tendência ao sistema nervoso central entender isso como prazer. Veja, o Roberto Carlos já canta na música dele: se tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Por quê? Porque está muito ligado a essas estruturas primitivas. Então é o sexo, e quanto mais bizarro e mais primitivo for o sexo sem compromisso, o sexo, digamos assim, escondido, ele dá muito prazer. E ele dá prazer porque ele está ativando muito mais comportamentos, padrões, estruturas primitivas do cérebro. Comer coisas gordurosas, ricas em lipídios, doces ricas em glicose, que tem muito potencial energético. A glicose, o principal combustível da célula. Tudo isso nos dá muito prazer mesmo. Coisas que contêm cafeína, ou seja, a cafeína se encaixa nos mesmos receptores de dopamina. E isso tudo ativa as áreas do sujeito como se ele estivesse sentindo prazer. Todos nós somos, de certa maneira, programados para perpetuarmos, darmos continuidade à vida. E por uma série de acontecimentos ao longo da trajetória de uma vida particular, seja porque não conseguiu um parceiro, seja porque conseguiu o parceiro, mas não visualiza esse parceiro como adequado, seja porque o custo hoje para a manutenção de uma relação é muito pesada, seja porque a pessoa aprendeu que ter filhos é uma coisa de muita responsabilidade e vai ter um peso muito grande, por N fatores. As pessoas, então, elas podem optar por, no lugar de usar esse comportamento que nós temos enquanto espécie de cuidado com as nossas crias e voltarmos isso para o cuidado com outras crias de outros animais. Isso é o que a gente chama de afetividade interespécie. Isso mesmo. Observem que crianças pequenas,
elas já conseguem construir essa relação de apego. E existe muita ocitocina nesse processo. Ocitocina, para você que não sabe, é o hormônio da relação de amor, é o hormônio que gera vínculos, é o hormônio que quando a mãe está amamentando, faz com que haja liberação do leite materno. Ou seja, naquele ato de carinho, a liberação de ocitocina no organismo dela faz com que o leite seja liberado para a criança. Então a ocitocina é um hormônio que nos mamíferos e nas aves gera essa relação de vínculo com a cria. Quando uma pessoa cria um cão, um gato ou qualquer outro animal e ela gera essa relação de afeto, ela libera exatamente as mesmas taxas de ocitocina que liberaria caso tivesse um filho e estabelecesse essa relação de apego. O que eu estou tentando deixar claro para vocês? Eu não sei até que ponto vocês irão recordar de um debate que eu fiz anteriormente, falando que nós não abandonamos as nossas estruturas primitivas. Isso mesmo. Nós gostamos do futebol não pelo futebol em si, mas porque o futebol ativa aquele instinto de guerra primitiva, em que eu vou lutar contra o outro, de um grupo inimigo. Do mesmo modo que eu simulo nos jogos essas guerras primitivas, vou atirar com a lança para acertar no alvo, é o meu instinto de caçador. Eu vou correr para mostrar que eu sou o melhor corredor. É esse instinto de caçador que precisava correr atrás da caça, que precisava ser mais veloz do que o outro, fugir do predador. Nós adaptamos isso em jogos, em que nós não precisamos matar o outro mais. Fazemos isso apenas, como dizem os estudiosos específicos da linguagem, simbolicamente. Na verdade, a maneira que nós behavioristas entendemos também essa ideia do simbolismo é completamente diferente do que os outros entendem, porque nós fazemos sempre uma atribuição funcional ao processo, sempre estudando numa relação de comportamentos. Então nós estamos dizendo que esses comportamentos, eles possuem variáveis filogenéticas muito fortes. É como, entendamos, um debate que existe muito bem feito num pesquisador chamado Harari. É como se fossem algoritmos primitivos que existem, que comandam e impulsionam o sujeito numa determinada direção. Isso é a filogênese em ação, um conjunto de variáveis que, junto com as variáveis da aprendizagem e as variáveis da cultura, irá modelar todo o contexto comportamental do sujeito. Esse conjunto de variáveis primitivas que direciona o sujeito para a perpetuação da espécie dele, para ter filhos, veja que interessante, se ele não tiver o filho dele, se ele pegar o filho de uma outra pessoa para criar, a estrutura mais primitiva do cérebro dele não vai identificar que aquele filho não é dele, vai gerar uma relação de apego como se esse filho fosse dele do mesmo modo. Lógico, existem algumas questões que são chaves para esse apego de fato se estabelecer. Não é tão simples como parece, mas existem algumas formas de relação, de dedicação que são feitas que formatam esse apego. Os cães, particularmente os cães, eles evoluíram de lobos. E nessa evolução dos lobos, esses cães que estabeleceram uma relação de afeto maior com a gente são aqueles que justamente foram sendo modelados para apresentar retorno às expressões que nós fazemos com eles. Ou seja, esses cães nos dão atenção, esses cães ficam mais ativos diante da nossa presença, esses cães eles retribuem o nosso carinho, ou seja, vira um esquema de reforçamento mútuo, em que eu reforço o comportamento do cão e o cão reforça o meu comportamento. Mas o mais importante, existe uma chave primitiva que linka um elemento com o outro. O cão, dentro da família, ele passa a ser visto como mais um filho da família, como sendo mais um membro daquela família. As crianças veem ele como se fosse mais um irmão. Os pais veem ele como sendo um terceiro, um quarto, um quinto filho. Um membro do mesmo modo que os outros da família. Por quê? Porque ele se encaixa exatamente na mesma área de estrutura de vinculação que os filhos estão estruturados. Por isso a gente sofre tanto quando perde o nosso animalzinho de estimação. Esse animal também vai fazer com que o nosso cérebro libere as mesmas dosagens de ocitocina, o hormônio da vinculação, que a gente liberaria a um filho nosso ou um parente muito próximo. Eu só peço cuidado. Do mesmo modo que o Luiz Felipe Pondé, um grande filósofo, fala que as pessoas hoje optam por criarem cães e animais porque é mais fácil do que criar pessoas,
eu endosso essa palavra dele dizendo que esse também é um grande perigo. Não criem animais apenas para fugir da responsabilidade bela de ter filhos e de construir uma humanidade melhor, educando bem esses filhos. Não substituam também animais, crianças, por objetos, por coisas. Não faça do seu carro o seu filho. Não faça da sua casa como se fosse o lugar do seu filho. Não faça isso com coisas muito materiais. Colecione momentos, colecione pessoas numa relação de afetividade, mas não colecione coisas. Um abraço e continua seguindo a gente. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários que a gente responde em outro vídeo. Um abraço grande.